Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença, hoje está bem animado, hein? Bastante pessoas. Hoje eu vou falar um pouquinho, nós estamos no mês de agosto, né? Agosto é o mês do meu aniversário, no entanto é o mês que minha mãe também, minha mãe não, a mãe da Seiko faleceu, então é bom, dias bons, mas também, né, dias tristes também, né, assim. Uma vez eu estava ouvindo uma palestra do Kaicho Katsumichi e ele estava comentando de um assunto assim que eu achei bastante interessante. Que nós, né, seres humanos, né, a gente tem muito costume de querer mudar as coisas que não dá para mudar e muitas vezes não aceitar aquilo que a gente recebe, né? Então, o ensinamento de Asama tem uma palavra que a gente fala Tanno, né? Tanno é você ter gratidão pelo aquilo que você recebe, né? Então ele estava falando justamente isso, que muitas vezes a gente não está contente com aquilo que a gente recebe e às vezes a gente quer mudar aquilo que não dá para mudar, né? Então ele estava falando que ele é o filho primogênito, o filho mais velho. Então que a esposa, a primeira esposa, né, quando eles se conheceram, disse que ela falava, não, eu não quero nem namorar com você porque você é o primeiro filho e provavelmente vai ser condutor e eu não quero isso. Então ele está falando, puxa, mas eu não consigo mudar, né? O fato de ser o primeiro filho não tem como mudar, né? É uma coisa que aconteceu e é isso aí. Então, muitas vezes a gente quer mudar aquilo que não dá para mudar. E isso acontece em muitas outras coisas, né? A gente, por exemplo, eu já vi, isso já é uma coisa pessoal minha, né? Eu já vi pessoas que falam assim, não, eu não quero esse meu rosto, eu quero mudar esse rosto, né? E muitas vezes se faz até cirurgia, né? Para se mudar o rosto, porque eu quero os olhos grandes, eu quero os olhos azuis e assim por diante. E muitas vezes a gente esquece que, às vezes, geralmente, né, a gente fala muito em a questão de predestinação. Nós recebemos o corpo que a gente tem, tudo, a vida que a gente tem, os pais que a gente tem, os filhos que a gente tem, devido à predestinação. É assim que o Ayasama nos ensinou. Ou seja, aquilo que a gente fez no dia a dia, hoje, é o que vai definir o nosso futuro. Então hoje nós estamos vivendo aquilo que nós praticamos no passado. Então quando você começa a compreender esse tipo, que é a base, né, do ensinamento de Oyasama, que é exatamente isso, a questão da predestinação. Talvez poucos ensinamentos traz isso, né? E o Oyasama trouxe isso, exatamente a questão da predestinação. Então quando a gente começa a entender a predestinação, a gente começa a entender por que nós temos um determinado tipo de rosto, ou por que nós nascemos assim, por que os nossos pais assim, e assim por diante. Então você fazer daquilo não um descontentamento, você fazer daquilo como gratidão e procurar usar disso da melhor forma, né? Uma forma que a gente possa estar bem, né? Estar agradecido. Por exemplo, eu vejo muitas vezes eu vi filmes, né? Pessoas assim que, nossa, tem um rosto horrível, digamos assim, pelo padrão que a gente conhece. No entanto, está fazendo filme e às vezes aquilo é o sucesso da pessoa, né? Exatamente por ter aquela feição. Então, em vez de você se ficar reclamando daquele rosto que você teve, ou daquele físico que você teve, né? Pessoa totalmente raquítica, alguma coisa assim, não, está aproveitando aquilo para fazer uma coisa boa, né? Fazer parte do seu trabalho, fazer parte do seu dia a dia, né? Então, e fazer às vezes muito bem feito, fazer com gratidão, né? Então eu acho que esse é o ponto, né, que a gente precisa entender do ensinamento de Oyasama, né? Você não querer mudar uma coisa que não dá para mudar, querer mudar de qualquer jeito e de repente piorar, né? Já vi muitos casos que a gente ouve, né? Essas cirurgias de beleza, de perfeição, que às vezes fica tudo ao contrário, né? Acontece exatamente o contrário. Então, eu não sou contrário à cirurgia, muito pelo contrário, né? Mas assim,
eu acho que você fazer uma cirurgia porque você precisa, né, você teve um acidente ou você teve alguma doença muito grave, você precisa fazer, eu acho isso tudo bem. Eu acho que, como a Yasama falou, médicos e remédios são coisas que estão aí para nos ajudar. Mas eu acho que também a gente não pode exagerar, não pode ir ao extremo, né? Querer simplesmente pelo capricho de cada um, né? Então, uma das 8 poeiras que o Yasama nos ensinou está exatamente a questão do amor próprio, né? Você, sabe, você querer de qualquer jeito aquilo só por você querer as coisas, e não é bem isso, né? A gente, muitas vezes, a gente tem que repensar, tem que refletir e fazer daquilo que a gente recebeu uma coisa boa para a gente, né? Não fazer o contrário. Então, só lembrando dessa palestra que ele fez, né? Eu gostaria de sempre lembrar a questão do Tanô. A gente tem que estar feliz com o que nós recebemos, e se a gente quer alguma coisa diferente, a gente fazer por merecer, né? Então, o que a gente precisa fazer para que a gente, talvez num futuro próximo, né, a gente possa ter coisas melhores, né? Então, a dedicação que a gente faz no dia a dia é o que vai mudar o futuro, né? Muitas vezes é importante a gente estar... a gente fala muito a questão de rezar, né? Tudo, é importante a gente rezar, tudo, mas é importante a gente se dedicar naquela direção, conforme os ensinamentos que o Yasama nos falou. O Yasama só ensinou coisas boas, né? Como ela falou muitas vezes, né? Que Deus, ele muitas vezes, ele sabe o que vai acontecer no futuro, né? Então, o ensinamento do Yasama está muito nisso, né? O que pode acontecer no futuro, né? Do jeito que a gente praticando o nosso dia a dia, como vai ser o nosso futuro, né? Então, ela ensina bastante isso, né? A questão da predestinação e assim por diante. Então, baseado na vida modelo de Oyasama, a gente trazer isso como uma vida que a gente possa ir dedicando dia a dia. Senão, o futuro da gente vai ser cada vez pior, né? Para a gente ter um futuro melhor, a gente procurar seguir esse caminho de Oyasama, que com certeza a gente vai lá na frente, né? Se a gente não está bem hoje, lá na frente a gente vai poder estar melhor. E às vezes é o contrário, né? Se a gente só fica pensando no bem próprio, sem se dedicar aos outros, a um bem em comum, a gente só vai ter um futuro cada vez mais estreito. Tá bom? Então, a mensagem que eu queria dizer no dia de hoje é isso. Então, vocês são crianças, né? Mas, né, é importante sempre ter isso na mente, né? O que você fazer hoje é o que vai mudar o seu futuro. Tá? Então, quanto mais a gente puder ajudar as outras pessoas, né? Sempre estar bem com todos é o que vai sempre estar um futuro melhor. Tá? Muito obrigado.